Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a essa edição. Agora são 10 horas em ponto, pelo horário de Brasília. E você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. As passagens aéreas no Brasil atingiram o maior valor em 13 anos. O preço médio chegou a R$ 741. Em um ano, o aumento foi de quase 11%. A alta demanda e o combustível mais caro contribuíram para esse aumento. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o aumento foi de 35,24% no período entre janeiro e novembro de 2023. A última pesquisa da ANAC, divulgada, aponta um preço médio de R$ 741,47 no mês de outubro. No mesmo mês do ano passado, o preço médio dos bilhetes era 10,8% menor, sendo vendido a R$ 669,12. Uma das causas desse aumento é a baixa oferta em um momento que a demanda é grande por causa das férias escolares e da estação quente, onde também aumenta a procura por destinos de praia. Um outro fator que contribui para essa elevação nos preços é a cotação do querosene, que apresenta uma variação de 29,35%. O setor, que ainda sofre com os reflexos da pandemia, viu um aumento na busca por passagens, mas não se recuperou completamente. Com as passagens custando mais, o governo precisou encontrar uma alternativa. O Ministério de Portos e Aeroportos disse se comprometer a, entre outras coisas, abaixar o preço do querosene de aviação. Por outro lado, o plano das companhias aéreas é oferecer passagens mais baratas durante um período, aumentar o número de lugares ofertados e oferecer destinos com valores abaixo de R$ 199. Você sabia que pode fazer sugestões para as eleições municipais do ano que vem? O cidadão tem de 4 a 19 de janeiro para enviar as propostas ao Tribunal Superior Eleitoral. O formulário eletrônico estará disponível no site do TSE e as sugestões serão submetidas a audiências públicas marcadas para os dias 23, 24 e 25 de janeiro, na sede do TSE em Brasília. As propostas podem ser sobre pesquisas, fiscalização e processos eleitorais, entre outros temas. E olha só, após a aprovação da primeira fase da reforma tributária, promulgada no dia 20 de dezembro, o Congresso se prepara para a segunda etapa, que mudará as regras do imposto de renda. A PEC da reforma tributária, já aprovada, traz um prazo de 90 dias para que as propostas de mudanças na taxação sobre a renda sejam enviadas ao Congresso Nacional. Segundo especialistas, essa será uma oportunidade de corrigir distorções e promover mais justiça no sistema de impostos brasileiro. Atualmente, o maior peso dos impostos se concentra sobre o consumo no Brasil, o que penaliza os mais pobres. Isso é algo que a reforma tributária não alterou. A reforma do imposto de renda ainda não foi divulgada pela área econômica do governo Lula. Entre os temas debatidos nos últimos anos e que podem ser objeto de mudança estão: taxação da distribuição de lucros e dividendos das empresas para pessoas físicas, alíquotas maiores do imposto de renda para quem ganha mais, imposto de renda das empresas, a chamada pejotização, limite de isenção para pessoas físicas e abatimentos para saúde, educação e idosos. Parte da discussão já foi antecipada por meio da taxação de offshores e dos fundos exclusivos. O governo também aprovou mudanças nas regras dos juros sobre capital próprio, uma forma de distribuição dos lucros de uma empresa de capital aberto aos seus acionistas. Ao contrário da reforma tributária sobre o consumo, o caso da renda não é necessário o envio de uma proposta de emenda constitucional. Projetos de lei são suficientes e, com isso, a necessidade de votos será menor para sua aprovação. E nos destaques internacionais, centenas de imigrantes começaram uma caravana em direção aos Estados Unidos. Eles partiram do sul do México. Os organizadores afirmam que o grupo é formado por migrantes de 24 nacionalidades, entre elas africanas e chinesas. A caravana começa depois de o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciar um acordo com os Estados Unidos para conter ainda mais o fluxo migratório no México. O presidente também reportou a visita na próxima quarta-feira de uma delegação americana de alto nível para tratar da situação extraordinária da imigração.
López Obrador anunciou que, basicamente, se tratará de tomar medidas para reforçar a dissuasão dos migrantes no sul do país. O presidente mexicano reconheceu que o fluxo de migrantes aumentou, um fenômeno que expõe o seu colega americano Joe Biden a fortes ataques da oposição antes das eleições presidenciais de 2024. Nas últimas semanas, a Polícia de Fronteira americana relatou cerca de 10 mil travessias por dia, um ritmo mais intenso do que nas semanas anteriores. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas em um ataque ucraniano a um navio russo na Crimeia. Os mísseis destruíram a embarcação, além de 6 edifícios. Segundo a Ucrânia, o navio transportava drones iranianos cedidos à Rússia. A região da Crimeia, anexada pelo presidente russo em 2014, tem sido usada como rota de armas durante essa guerra. E o líder opositor russo detido, Alexei Navalny, afirmou hoje nas redes sociais que está bem após sua transferência para uma colônia penal no Ártico russo. Na rede social X, antigo Twitter, o blogueiro disse que a viagem de transferência para a nova penitenciária durou 20 dias e foi bastante cansativa. Mas brincou, ainda estou de bom humor como convém a um Papai Noel, em referência à barba que cresceu durante a viagem e às roupas que é obrigado a utilizar, adaptadas para resistir ao inverno rigoroso com temperaturas polares. Os parentes de Navalny anunciaram na segunda-feira que o localizaram em uma colônia penal em Karp, em Imália Nenetsia, uma região remota do norte da Rússia. A prisão fica além do Círculo Polar Ártico. Navalny, um ativista anticorrupção e grande inimigo do presidente Vladimir Putin, cumpre pena de 19 anos de prisão por extremismo. O opositor de 47 anos foi detido em janeiro de 2021 ao retornar à Rússia, depois de se recuperar na Alemanha de um envenenamento que, segundo ele, foi planejado pelo Kremlin. Navalny tinha desaparecido no início de dezembro da colônia penitenciária da região de Vladimir, a 250 quilômetros de Moscou, gerando muita preocupação com sua segurança. Imagens do exército israelense mostram um cão da unidade K9 passando pelos túneis de Gaza. Os cães do exército têm ajudado em várias missões, como detecção de explosivos. Essas imagens foram divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel. Mostram um cão das operações especiais do exército em ação. Segundo o exército, o animal está vasculhando um túnel na cidade de Gaza. O animal é de uma unidade chamada Oketz, também conhecida como K9. Os cães do exército israelense têm ajudado em várias outras missões, como detecção de explosivos. Israel prometeu aniquilar o grupo islamista Hamas e iniciou uma campanha de bombardeios incessantes contra Gaza, reforçada por operações terrestres, que somam pelo menos 20.057 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, e mais de 50 mil feridos, segundo as autoridades do Hamas na faixa de Gaza. A guerra entre Israel e o Hamas começou em 7 de outubro, quando comandos do movimento islamista invadiram o território israelense e mataram quase 1.140 pessoas, a maioria civis. Os milicianos do Hamas também sequestraram quase 250 pessoas, que foram levadas como reféns para Gaza. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco, às 11 horas da manhã, com mais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você e até mais.